Olá pessoal, como prometido, este é o segundo vídeo e o último vídeo do módulo 5 e o último vídeo do curso online de Excel 2013. E neste vídeo eu vou trazer algumas dicas finais. No vídeo anterior do módulo 5, o primeiro, nós vimos como fazer a impressão de uma planilha aí que não serve numa folha só. Então a gente viu algumas questões aí com relação à impressão. Ainda aqui talvez eu comente alguma coisa de impressão e mais algumas dicas de atalhos e alguns outros detalhes. Então siga comigo, esse é o último vídeo, você está finalizando o curso. Caso você seja uma das pessoas que estejam vendo esse vídeo mas não fizeram os outros módulos ou nem estão cadastrados no curso, então deixa um comentário aí ou clica no link abaixo para que você faça o cadastro, ou se você já tem um cadastro, mas não fez ainda os módulos anteriores, recomendo que comece desde o princípio, que vale a pena. Então vamos agora para o Excel. Nós vamos dar uma olhada nesta planilha que nós já trabalhamos no módulo anterior e aliás no vídeo anterior, e eu só gostaria de mostrar algumas opções que eu não mostrei aqui no menu exibição. Então no menu exibição nós temos também essas opções de visualização. Por exemplo, uma delas aqui, ele traz a visualização da quebra de página, ou seja, ele mostra para você onde é que está cortando a folha, digamos assim, onde é que na hora da impressão, cada um desse aqui, ó, veja só, página 1, página 2, página 3, página 4. Então isso aqui depende muito de como você configurou a sua página para imprimir. Ou se você não configurou, ele vai estar no padrão ali cortando a qualquer momento. Então nesse caso ajuda bastante porque você visualiza mais claramente e você pode trabalhar com essas, ó, veja só, você pode trabalhar com essas quebras de páginas aqui e ele vai ajustando conforme aí a necessidade. Veja só que eu posso mexer, eu levo o mouse e mexo. Mas tem que tomar muito cuidado porque isso vai causar algumas diminuições na sua planilha na hora de imprimir e você tem que analisar bem essa situação. Mas você pode ver aí, se você for em, vamos só visualizar essa impressão aqui em imprimir, visualizar a impressão, está aqui do lado já, na verdade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, conforme eu ajustei a minha planilha lá. E eu ensinei para vocês colocar essa coluna aqui repetindo em todas as folhas. Então, vocês têm aí isso no vídeo anterior. Por isso que esse arquivo aqui já está repetindo isso aqui. Mas eu só queria mostrar então, se você ainda não viu o vídeo anterior e não entende como fazer para mostrar isso aqui em todas as folhas, então você volta no vídeo anterior e lá eu explico. Você viu também, a ideia aqui então é eu mostrar para vocês que dá para vocês verem a visualização da quebra de página e até ajustar a quebra de página aqui diretamente nessa tela do Excel. Um outro modo de exibição que é interessante, eu não mostrei na aula passada, é o layout de página. E por que é interessante esse layout de página? Esse layout de página me traz as réguas, horizontal e vertical, e me traz a opção de eu trabalhar aqui com um cabeçalho. No vídeo passado eu mostrei de uma outra forma esse cabeçalho, mas você pode fazer aqui também. Então veja só que eu posso simplesmente clicar e digitar, né? Ou mesmo inserir aqui elementos. Quando eu cliquei no cabeçalho, ele mostrou
as ferramentas de cabeçalho e rodapé e design. Então, nesse caso, eu posso colocar um número de páginas. Aqui, se eu quiser, eu coloco... Aqui é interessante o seguinte, ó, número de páginas não significa o número da página. O número da página ou o número de página é isso aqui. Então, você pode colocar os dois, como eu mostrei rapidamente por outro lugar. Eu posso colocar os dois aqui. O número da página e o número de páginas. Ou seja, estamos na página 1 de 11 páginas, ou de 10, ou assim por diante. Ou se você quiser só colocar o número daquela página, sem informar quantas páginas são no total, você pode só colocar isso aqui. Aqui também você pode adicionar o que você quiser, data, enfim. Você tem várias opções que você pode adicionar clicando no botão especificamente. Pode colocar uma imagem que pode ser a logo da empresa, enfim. Aí você tem... Assim como eu trabalho no cabeçalho, eu posso trabalhar no rodapé também. Ele vem aqui embaixo para eu trabalhar com o rodapé da minha planilha, né? Onde é que está o meu rodapé? Ah, ele saiu aqui. Eu cliquei em outro lugar. Ir para rodapé. Ele não está inserindo o rodapé, ele está escrevendo lá em cima mesmo. Eu acredito que deve estar faltando, vamos ver alguma coisa aqui. Ir para o rodapé, cabeçalho e rodapé, tá aqui. Então ele está nenhum, eu posso criar qualquer um aqui. Vamos clicar em qualquer um aqui. Aí ele traz. Aí fica mais fácil de você vir aqui e editar esse rodapé. Vamos ver se agora eu consigo. Olha só, ir para rodapé. Mas realmente ele não me dá a edição diretamente aqui. Não me dá a edição diretamente. Bom, agora com relação voltando aqui, esse aqui é a questão do cabeçalho, beleza. Cabeçalho e rodapé, o que eu falava do rodapé, você pode escolher nenhum ou pode escolher um dos pré-definidos. Ou pode escolher um dos pré-definidos aqui, ok? Assim como o cabeçalho também você tem algumas pré-definições, né? Mas você pode construir a sua própria. Bom, com relação à exibição, voltando aqui, com relação à exibição, eu tenho mais outras que são um pouco mais avançadas, né? Modo de exibição personalizado. Você pode criar um modo de exibição que mais se adapta ao trabalho que você está fazendo, salvar isso, adicionando, enfim, ele vai memorizar aquela forma que você visualizou como uma forma de visualização. Mas esse não é o objetivo agora. Aqui na exibição nós já vimos também como mostrar, como tirar a régua, como exibir linhas de grade, como tirar, enfim, são algumas coisinhas que a gente viu lá no início do módulo, então não vou comentar muito essas coisas aqui também. Agora aqui, organizar janela, nova janela, dividir, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Vou voltar aqui para o normal e aí nós vamos fazer o seguinte. Esta opção de dividir aqui, ó. Veja que ele divide, ele cria uma divisão horizontal e uma divisão vertical.
Por que que eu quero esse dividir aqui? Por que que vou tirar essa divisão? Ó, quando eu quero, por exemplo, eu pedi lá para dividir, mas ele dividiu tanto na vertical quanto na horizontal. E eu não quero horizontal, eu quero tirar essa divisão horizontal aqui, eu jogo ela para cima, puxo e jogo ela lá na régua. Opa, vamos ver se... Não, não funciona assim. Ah, tá. Duplo clique. Duplo clique, então remove a divisão que você tem colocado ali que você não quer. E eu fiquei só com a divisão vertical. Não quero mais a divisão vertical, duplo clique, tira também. Só voltar lá, colocou as duas, eu tiro o que eu não quero dando duplo clique naquela divisão. Agora é o seguinte, para que serve afinal essa divisão? Essa divisão serve para que eu trabalhe com duas partes da planilha. Veja que você tem uma barra de rolagem criada aqui e outra barra de rolagem criada aqui. Então você pode trabalhar aí com duas partes da mesma planilha. Uma que está lá no final e outra que está aqui no começo e assim por diante. Às vezes você tem uma situação que você precisa... esse aqui é um caso, por exemplo, você divide, existe um outro recurso para isso, mas você divide ela aqui, então você tem os nomes e você consegue trabalhar aqui os dias que você quer. Ou se você quer comparar determinado dia, por exemplo, quero comparar o dia 1º, aqui, com o dia 15. É outra possibilidade que você pode fazer. Aí você pode comparar os valores aí do dia 1º com o dia 15. Então são recursos que podem te ajudar. Funciona tanto na vertical quanto funciona na horizontal. Vamos ocultar essa aqui e olha só, na horizontal aqui está. Então eu posso trabalhar aqui lá, no comparar uma coisa com outra lá no final, de repente se você tivesse um total aqui ou alguma coisa assim. Mas a ideia é justamente essa. Vou remover a divisão dando duplo clique e aqui está novamente. Outro recurso que eu já citei que você pode utilizar, por exemplo, para que você continue vendo os cabeçalhos aqui e role essa parte sem ser o dividir, você pode usar o congelar painéis. Aí o congelar painéis, você seleciona aquela coluna que você deseja que seja o limite ali e pede para que ele congele os painéis. Aí vamos ver como é que fica. Olha só. Então, você não vai selecionar o cabeçalho, você seleciona a próxima. A primeira coluna que você quer que fique móvel. Ou no caso de linhas, você pode fazer o seguinte, selecionar a primeira linha que você quer que fique móvel. Só que aí eu tenho que descongelar primeiro, daí depois eu congelo. Ok? E ele está móvel nesse sentido. Esse recurso eu já mostrei em uma outra aula, só para relembrar isso aqui. Vamos ver agora a questão de atalhos. É muito importante, eu vou citar só alguns são bem conhecidos já, alguns já citei em outras aulas, mas é muito importante que você decorem, né? Lembrem os atalhos para que você faça alguma coisa mais rápida. Por exemplo, se você está em uma célula que essa célula tem uma fórmula ou qualquer conteúdo e você quer que seja exibido esse conteúdo para que você possa editar. A gente sabe que você pode editar por lá ou se você der duplo clique, mas também você pode usar o F2, ele abre da mesma forma. Então se o seu mouse não está bom ou você não gosta de usar o mouse, você pode usar dessa forma.
Também o clássico é o Ctrl C, Ctrl V. Isso acho que todo mundo sabe, pelo menos aquele que tem um pouquinho mais de contato com a informática, sabe que se você seleciona algo, dá o Ctrl C e depois dá o Ctrl V em outro lugar, ele vai copiar aquilo que foi selecionado. E também você tem o Ctrl T, nesse caso, ele seleciona tudo. Bom, aí você tem também o Ctrl B, ele salva. Então, o Ctrl B ele faz o salvamento. Se acontecer no teu Excel esta mensagem na hora que você for salvar, é porque você está salvando este arquivo em uma versão mais antiga. Você está salvando em 97/2003, ou seja, ele estava num formato antigo. Então ele avisa que alguns recursos que foram incorporados no Excel mais novo, eles podem não funcionar na versão mais antiga, mas é muito pouca coisa, sim, é raro acontecer algum problema, por isso que ele verifica essa compatibilidade. Então, no caso de salvar, só continua, ele salva normalmente. Com relação a atalhos, você pode verificar o seguinte: você pode ir nos menus ou nos botões, aliás, e você tem lá, eu falei do Ctrl V, falei do Ctrl C. Repare que ele traz o nome do botão e o atalho. Então, ó, o negrito é Ctrl N, o itálico Ctrl I, Ctrl S, sublinhado. Então você tem uma série de atalhos. Quanto mais atalhos você conseguir memorizar, é melhor. Mas os mais utilizados são esses: o Ctrl T, que seleciona tudo, o Ctrl C, que copia, o Ctrl V, que cola. Nós temos aqui também eu usei bastante durante as aulas lá, o Ctrl para baixo, que ele vai pulando de bloco em bloco até chegar olha, ele pula até os finais, né? Ou seja, do A1 ele pulou até o início da tabela, até o cabeçalho, até o final da tabela e até o final do... Se você usar o Ctrl End, ele vai te levar pro final daquela minha tabela, né? Se você usar Ctrl End, Ctrl Home, ele volta para a primeira célula daquela tabela, onde ele identifica. Ctrl Page Down, ele vai passando de página a página, né? Ctrl Page Down, ou melhor, de planilha a planilha, né? Page Up vai voltando as planilhas. Repare ali que estava em maio, muda planilha 1, planilha 2, planilha 3, e assim vai. Então, tenho também, se eu quiser selecionar essa coluna até o final, por exemplo, se eu pego daqui de água mineral, quero selecionar até toner laser, eu uso Ctrl Shift, seta para baixo, ele seleciona até o final daquela tabela, e de novo Ctrl Shift, seta para o lado, ele vai de conjunto para conjunto. Aí, ou você pode usar também o Ctrl End, né? Se você pega o Ctrl Shift End, só que aqui ele está selecionando, como a minha tabela tá definida, eu acredito, com área de impressão, alguma coisa até aqui, ele está vindo até aqui a 117. Mas isso são só algumas coisas sobre atalhos, né? Depois eu vou postar uma lista de atalhos, e os atalhos vocês podem procurar, como eu disse, diretamente nos botões aqui. Então alguns vão trazer, outros não vão trazer.
Então, na realidade, isso finaliza, é o segundo vídeo do módulo 5, finaliza o conteúdo. Como eu disse, são só algumas dicas, e havendo mais dúvidas ou algum conteúdo que tenha faltado ou que seja de interesse de vocês que estão finalizando o curso aí, deixa no fórum uma mensagem ou manda um comentário via e-mail, e aí a gente vai fazendo pode fazer aí um estilo perguntas e respostas, alguma coisa nesse sentido. Então, já vai estar disponível a avaliação teórica, já está disponível a avaliação prática do último módulo. Quem estiver nesse módulo já estudou, faz conforme o vídeo, a atividade prática, e a atividade teórica serão também algumas coisas relacionadas a esses últimos vídeos. São poucas questões, mas devem ser feitas aí com muita atenção. Então, um abraço a todos, finalizo o curso agora e aguardo aí o feedback de vocês. Até mais.